iniciando mais uma manhã de trabalhos aqui na nossa casa. E antes de iniciarmos, aqueles nossos recadinhos, né, principalmente o pessoal que está de forma online, que hoje a gente já também deixa agradecido a participação e a presença. Nós ainda temos os livros do Fundamento da Doutrina Espírita para doação, objetos inclusive de estudos online às quintas-feiras, aqui na casa. As nossas palestras presenciais estão acontecendo aos domingos às 9 horas da manhã e às segundas às 10 para as 8 da noite, com passes depois. E às quartas-feiras a gente começou o nosso bazar permanente às 2 horas da tarde, né? E também com um plantão de passes, que alterou de terça-feira para as quartas-feiras, tá? Também das 2 às 3 da tarde. Então, tanto com o plantão de passe quanto com o bazar permanente, né? E as quartas e quintas-feiras, os nossos estudos de forma online. Para quem quiser participar, é só deixar o nome e o número do celular, a gente inclui no nosso grupo e daí manda os convites e manda as salas e reuniões dos grupos. Então, dando continuidade aos nossos estudos de domingo, hoje a gente vai falar, ainda no capítulo 1 do livro 2 do Livro dos Espíritos, sobre diferentes ordens de espíritos e escala espírita. Tá? Mas antes de iniciarmos, eu convidaria a todos para que nesse momento a gente possa buscar levar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa oportunidade que o alto possa nos inspirar no melhor entendimento da lição dessa manhã, nos intuindo a compreendê-la nos seus mais diversos e mais importantes significados para o nosso dia a dia. Mestre Jesus, agradecemos ainda a oportunidade que temos por essa casa que nos recebe sempre de braços abertos, a espiritualidade que com certeza há muito vem preparando esse ambiente, para que quando a gente possa chegar aqui, encontramos exatamente assim, em perfeita harmonia. Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para iniciarmos assim o estudo dessa manhã. Se conosco, e que assim seja. Bom, então a gente vai falar, né? Nós dividimos os temas de acordo com cada expositor, e daí coube para mim, no capítulo 1, falar sobre o livro 2. E hoje, né, dando então a continuidade, lá nas questões de 96 a 100. A gente falou na última sobre o perispírito, e agora a gente vai falar sobre as diferentes ordens de espíritos e essa escala pelo qual Kardec, junto com a espiritualidade, resolveu segregar, resolveu diferenciar uma da outra. A primeira pergunta que Kardec faz nesse tema está lá na questão 96. Então Kardec pergunta: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então a pergunta é: todos os espíritos são iguais? Ou existe eles, vamos falar assim, alguma hierarquia qualquer? E daí Kardec responde que não, que eles não são iguais, eles estão de diferentes ordens. Conforme o quê? Conforme o grau de perfeição, conforme o seu adiantamento moral. Todos nós somos criados de maneira iguais, simples e ignorantes, estagiando em diversas fases, até chegar no grau hominal, ou no grau do homem. E daí também dentro do homem a gente vai ver, depois com um pouco mais de profundidade, que existem diferentes formas de escalas, mas que com certeza o que acontece? Cada um vai trilhando um caminho, trilhando a sua jornada, e ele vai evoluindo de acordo com o que ele vai planejando e executando dentro das suas condições, sejam elas tanto enquanto encarnados, sejam elas também enquanto na erraticidade, enquanto no mundo moral, no mundo imaterial. Então a gente evolui tanto aqui quanto lá, e essa evolução ela depende única e exclusivamente de cada um de nós. Então, as formas como eu trilho o meu caminho, como eu planejo o meu ponto de chegada, se é que existe um ponto de chegada, porque a gente vai saindo e chegando várias e várias vezes, como que eu vou trilhar isso depende única e exclusivamente de mim. Ah, mas o ambiente interfere? Interfere, mas ainda assim as escolhas são sempre minhas. As escolhas são sempre de cada um de nós. Então,
E é por essas e outras, né, diferenças que existem entre os espíritos que existem essas também diferentes ordens ou hierarquia. É óbvio, quanto mais evoluído é o espírito, um trabalho, vamos dizer assim, menos material, que a gente já falou no último, quando falamos sobre pelo espírito, lhe é incumbido, né? Mas vamos falar assim, é um trabalho mais de planejamento, de organização, de ver como é que funcionam os mundos, de organizar essa formação de mundos, organizar, vamos dizer assim, a sociedade ali, né? Mas ainda assim também é um trabalho, né? Então, assim como hoje, usando de uma maneira muito grosseira, existe uma hierarquia, por exemplo, dentro de uma empresa, onde eu tenho os cargos de diretoria, os cargos de chefia e depois quem executa os trabalhos, assim também é no mundo moral. Existem os cargos de diretoria, os cargos de chefia e nós que estamos ali labutando, estamos ali trabalhando. Os espíritos são de diferentes ordens pelo grau alcançado por cada um. E certamente isso é uma hierarquia espiritual. Não por imposição ou dádiva, mas por conquista, né? Quando a gente fala que, comparando de uma maneira bem grosseira, como se fosse uma empresa, a diferença é que na empresa eu posso nomear alguém que não seja apto a estar naquele cargo, seja porque é meu amigo, seja porque é filho do dono, seja porque é amigo de um amigo, né? Na hierarquia espiritual não existe essas benesses, vamos dizer assim, né? Não existem essas indicações, né? Elas são alcançadas e elas são conquistadas por mérito de cada um, né? Então, se o espírito chegou naquela condição, é porque ele trabalhou para ali chegar, né? Não existe aquele apadrinhamento, vamos dizer assim, né? Aqui, então, por isso que a gente fala que é uma comparação ainda muito grosseira, mas é uma comparação para a gente poder entender como é que funciona essa questão hierárquica, tá? Daí na questão 97, Kardec pergunta: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado, né? Ou seja, existe um limite, existe uma demarcação concreta, né? Começa aqui, termina aqui, e tem aí, sei lá, 5, 6 fases para chegar até aqui. E daí o Espírito responde, né, que não, são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 principais. Então, o que ele quer dizer aqui? Não existe assim, eu começo na terceira e depois eu pulo para a segunda, que ele divide aqui em 3, depois eu pulo para a primeira. É uma linha muito tênue, que vai separando uma da outra. E eu vou evoluindo e eu vou ali trabalhando, conquistando, subindo degraus, de repente eu passo para uma outra, mas não é, chegou aqui eu pulo para cá, chegou aqui eu pulo para cá. Não existe essa demarcação. E daí ela pode se transformar em milhares ou restringir de acordo com o critério que eu utilizar para fazer essas separações. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhe retardam o progresso, eis os que os caracteriza. Então Kardec, para poder, como cientista, como pedagogo, como professor, ele procura trabalhar de uma maneira que possa trazer para a gente uma forma mais concreta e mais raciocinada de eu poder entender o que ele está querendo explicar. Então, o que ele, junto com a espiritualidade, vamos dizer assim, combina aqui, ou vem dos espíritos. Vamos separar, então, em 3 grandes classes essa escala espírita, essa ordem hierárquica. Então, a primeira classe, que são os espíritos puros. Por exemplo, Jesus Cristo. Lógico, como Cristo, existem outros diversos Cristos. Tão perfeitos quanto ele, mais perfeitos do que ele, talvez um pouco menos perfeitos do que ele, mas sempre ali
naquele grau de perfeição. Não uma perfeição máxima, porque ela simplesmente não existe, tirando Deus. Deus é o único perfeitamente perfeito, vamos dizer assim. O restante, todos em evolução. Mas ele já atingiu a classe pura, a classe crística de espírito. Ainda assim, a evolução constante. Porque se não houvesse evolução, já seria perfeito. Se fosse perfeito, seria Deus. E daí Deus não seria único. Então volta tudo lá no comecinho. A gente fala, não, Deus é único porque é o único perfeito. O restante vai se aperfeiçoando imortalmente, sempre evoluindo. Daí, numa segunda classe, aqueles espíritos que ainda não são puros, mas que ainda não tem mais aquele desejo de maldade, ou como é que eles chamam aqui? Os imperfeitos, a ignorância, o desejo de praticar a maldade. Então estão ali numa segunda classe. Já começam, e o bem nesses espíritos já é predominante. Então já realizam as suas tarefas de acordo com bondade, com caridade. E depois os da terceira classe, que não necessariamente são espíritos maus, mas sim espíritos ignorantes. Espíritos que ainda, vamos dizer assim, estão caminhando, estão crescendo. São, vamos dizer, crianças aprendendo, desaprendendo, errando, acertando e tentando a sua melhoria. Então Kardec que ele procurou, junto com os espíritos, fazer essas três separações. Depois a gente vai ver em próximos domingos, dentro de cada ordem, como é que ele fez essa separação. Aí na questão 98, estou dando continuidade, Kardec pergunta: os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo, de praticar esse bem? Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria, outros ainda a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Então, o que ele está falando aqui? Que apesar desses espíritos de segunda ordem já ter a prática do bem no seu dia a dia, eles ainda precisam continuar a sua evolução para chegar como espíritos puros. Por quê? Porque ainda não evoluíram de uma maneira igual em todos os seus, em tudo que precisa, que é o que ele fala. Alguns possuem a ciência como um grau máximo, um grau maior de evolução, mas ainda precisa adquirir um outro tipo de sabedoria, Mas sempre esses espíritos de segunda ordem, sempre voltados à bondade. Então você não vai ver, por exemplo, um espírito dessa classe que já que é extremamente inteligente, do ponto aqui que ele fala, por exemplo, da ciência, praticar essa ciência com uma maldade. Porque ele já passou dessa fase de, não, mas se eu posso, eu vou lá e faço. Então, ao invés de eu construir um remédio, eu vou lá e construo uma nova arma química. Um espírito desse seria incapaz de fazer isso. Por quê? Porque ele já passou dessa fase. Então, tudo que ele faz é voltado para o bem. Mas ele ainda tem essas provas dele que ele precisa continuar perseguindo, que ele precisa continuar melhorando. Ele precisa passar por novas, vamos falar assim, tentações, entre aspas, para poder continuar a sua jornada e continuar o seu aprendizado. A alma, para conquistar a perfeição, haverá de conhecer todas as coisas referentes ao amor e à sabedoria, dominar todas as emoções, onde elas surgirem, e como prêmio, receberá tranquilidade de consciência em todos os aspectos. Então, para que a gente possa, e esse é o único destino, eu sempre falo, que a gente tem na nossa jornada, é se tornar espírito perfeito, é se tornar um espírito puro. Então, para que a gente possa chegar nesse grau, eu tenho que passar por diferentes tipos de provas, por diferentes expiações, de acordo com aquilo que eu cometi, seja na presente, seja em vidas pregressas, dominar essas emoções, dominar essas paixões. Como é que eu vou saber, por exemplo, a hora que eu chego num grau de perfeição, como é que Cristo sabe, pelo quais dificuldades nós estamos passando hoje? Ele sabe porque ele também passou por aquilo. Então ele sabe o que precisa fazer, para onde precisa ir, ele já vivenciou tudo isso. É lógico,
há muito tempo atrás, já passou, já superou, mas entende essas nossas dificuldades, né? Então, qual seria o mérito dele se já tivesse sido, por exemplo, criado perfeito ou pulado etapas, né? Não teria mérito nenhum, né? Pelo contrário, a partir do momento que você se predispõe a percorrer o caminho, quando você chega, você trilhou então toda a sua jornada. E daí ali você viu coisas boas, coisas ruins, coisas que merecem ser guardadas, coisas que merecem ser descartadas, coisas que merecem ser armazenadas como forma de aprendizado, coisas que merecem ser ignoradas, né? Mas tudo isso depende de cada caminho que eu resolva trilhar. E na questão 99 daí, Kardec pergunta, e os da terceira categoria, são todos essencialmente maus? Não. Uns há que não fazem nem o mal, nem o bem, né? Então aqui já tem uma pequena explicaçãozinha, né? A partir do momento que eu deixo de fazer o mal, já é um mérito para mim. Mas a partir do momento que eu também não pratico o bem, já é um desmérito para mim, né? Porque eu tenho que praticar o bem constantemente, né? E tudo aquilo que eu for fazer na minha vida, eu tenho que estar sempre voltado para a prática do bem, do amor ao próximo. E toda oportunidade de ajuda que eu tenho, que eu descarto, que eu não vou atrás, que eu não a persigo, eu também serei cobrado por aquilo, né? Provavelmente por mim mesmo. Outros, ao contrário, se comprazem do mal e ficam satisfeitos quando lhes depara ocasião de praticá-lo. Então, aqueles que, além de não fazer o bem, ainda gostam de ir lá e prejudicar, né? De dar aquela alfinetada, de colocar aquele espinhozinho, de pegar aquela pedrinha um pouquinho maior e colocar no caminho do irmão, né? Existem ainda pessoas que se comprazem com isso, tanto encarnado quanto desencarnado, é óbvio, né? O desencarne ou o encarne não muda a essência do espírito, não muda quem de fato nós somos. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades, de que se riem, né? Então aqui eu me vejo quando eu era criança, né? Aquela criança talvez não maldosa, mas que gostava de ficar sempre espizinhando o outro, né? E daí o irmão grita e você fala, eu não fiz nada, né? Mas o irmão está gritando porque você está provocando, né? Existem espíritos que vivem dessa forma, percebe? Não são maldosos, mas são aqueles levianos, são aqueles brincalhões, são aqueles que gostam de atazanar a vida do companheiro, a vida do próximo, né? Também ainda dentro da terceira classe. É óbvio, tudo é evolução, né? E daí, assim como a gente, quando era criança, vivia assim, e hoje a gente aprende e fala assim, mas por que eu fazia isso? Né? Porque era de mim, né? Mas aprendi, evoluí, talvez um pouquinho mais do que hoje, né? Mas passou essa fase, e assim também era a nossa vida, na nossa jornada enquanto espírito. Os espíritos inferiores dominam grande parte dos homens na Terra, em todas as suas atividades, na política, na ciência e na religião. São onde eles mais atuam, né? Então hoje a gente vive num mundo de prova e expiação, né? Rodeado de espíritos da terceira ordem, né? Que são esses espíritos que podem ser ou maldosos, ou levianos, ou simplesmente ignorantes, né? Ou aqueles que simplesmente não fazem nada, nem o bem e nem o mal, né? E hoje é o que mais nos cerca, e principalmente em todos esses pontos, né? Na política, acho que não precisa descartar comentários. Na ciência também, como a gente falou antes, né? Então existem aqueles cientistas preocupados, né? Por exemplo, a gente pegou agora, ainda estamos passando, né, por uma pandemia onde diversos espíritos se preocuparam em usar todo o seu conhecimento, a tecnologia que tem, para achar melhores medicamentos, para encontrar vacina em tempo recorde, e outros estão preocupados em criar novas armas, novas formas de destruição, né, novos tipos de bombas, né? Então vejam a diferença, né? A inteligência é a mesma, a tecnologia é a mesma, a ciência é a mesma, o uso que eu faço dela é que pode ser diferente, né? Como o tio sempre fala, uma faca ela pode servir tanto na mão de uma pessoa, de um cozinheiro,
para fazer obras de arte, por assim dizer, dentro da cozinha, pratos magníficos, ou pode servir para machucar alguém. Depende. A faca é que é ruim? Não. Né? O uso que você faz dela é que a torna boa ou ruim. E na religião também, né? Diversos e diversas, inclusive dentro de casas espíritas, né? A gente fala que às vezes é muito fácil ser espírita dentro da casa espírita. O problema é lá fora. Né? O problema é a hora que eu saio desse ambiente, onde que eu vou poder praticar a minha bondade, praticar a minha caridade, né? Praticar o meu amor ao próximo, a minha paciência, a minha resignação, a forma como eu convivo. Né? Então tudo isso é o que nos cerca hoje. Inclusive nós mesmos, né? Pelo menos eu, né? Dentro, óbvio, da minha classe, da minha terceira classe, né? Mas procurando sempre melhorar, sempre tentar entender o que eu preciso fazer, aonde eu preciso pontuar, qual que é a luta que eu vou ter hoje, qual que é a briga que eu vou ter hoje, né? Aquilo que eu vou erradicar dentro de mim, aquilo que eu vou melhorar dentro de mim. É isso que nos faz ser perfectíveis. A última categoria dos espíritos não se compõe de almas totalmente más, no sentido da palavra expressa, mas que carregam consigo toda espécie de deturpação da verdade. Né? Ainda assim, as pessoas, quando a gente chama de ignorante, eu não estou xingando alguém. Né? Quando eu falo, você é ignorante, é no sentido de que você não conhece aquilo pelo qual ou você está falando, ou está vivendo, ou não está entendendo um determinado assunto. Né? Isso é ser ignorante. Então, todos os espíritos dessa terceira classe, todo mundo que a gente olha hoje ao nosso redor é ruim, é mau. Né? E a gente vê que não. Né? Dentro da onde a gente mora, no lugar que a gente frequenta, a gente vê que existem pessoas boas ali ainda, mas que existem provações a passarem, que existem ainda más tendências, más paixões, né? Às vezes focam em algo que não é propriamente bom, né? É por isso que precisa dessa melhora e precisa passar por essas experiências, né? E daí, por último, hoje a gente separou, eu não trouxe ele inteiro, que é a questão número 100, que não é uma pergunta e uma resposta, mas são comentários, ou são considerações que o próprio Allan Kardec faz sobre o porquê que ele desenvolveu esse tipo de escala, né, essa escala espírita. Como a gente falou, Kardec era um professor, né, ou ainda o é, né, e ele procura trazer métodos para a sua forma de estudo, a sua forma de ensinamento. E dentro dessa questão não foi diferente, então por isso que ele fez essa separação. Então, a classificação dos espíritos se baseia no grau... Aqui é tudo que é escrito de Kardec, tá? Se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível, e nos limites extremos, os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Então, como a gente falou, não existe uma linha, né, onde aqui eu estou na segunda, aqui eu estou na primeira, ou aqui eu estou na terceira, aqui eu pulo para a segunda, né? Quando a gente sai de Americana e vai para Santa Bárbara, não existe uma linha que fala, né, ó, aqui é Americana, aqui é Santa Bárbara. Né? É como se fosse mais ou menos a mesma coisa. Eu passo de um lugar para o outro e às vezes nem percebi que passei. Né? Percebo quando eu andei um pouquinho mais. Né? E assim também é dentro dessa escala. Ela não tem nada de absoluta, a não ser aquelas 3 regrinhas básicas. Primeira classe, puros. Segunda classe, espíritos voltados ao bem, mas ainda com muitas provas a passar, e a terceira classe, que é aqueles espíritos ou maldosos, ou levianos, ou ignorantes, ou que não praticam nem o bem e nem o mal, mas que ainda estão nesse mundo de provas e expiações. Provas a passar e expiações a pagar. Dá-se aqui o que se dá com os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais foram, em nada até alteram as bases da ciência. O que ele está falando aqui? Que ele fez essa separação junto com os espíritos.
Né? Ah, mas se amanhã ou depois vier uma outra forma de separação, vai modificar tudo aquilo que foi feito? Não, simplesmente é um outro ponto de vista. É uma outra forma de classificação, é uma outra forma de apontamento. Tá? Os espíritos, em geral, admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Então aqui ele já faz um outro acréscimo, né? Ainda a matéria nessa terceira classe, ela é mais importante do que o moral. E a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Vários e vários de nós damos mais importância para o que eu tenho do que para o que eu sou, né? Para aquilo que eu conquistei materialmente do que para aquilo que eu conquistei espiritualmente. Então a matéria ainda é muito forte, é muito enraizada nessa terceira classe. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Então aqui já é o contrário, né? Na segunda classe eles já começam a entender que, melhor, já sabem que a matéria é um instrumento que eu utilizo para minha evolução moral, né? Aquilo que Deus me concedeu para que eu possa usá-lo da melhor maneira possível para atingir o fim meu, que é um fim melhor, que é sair daqui melhor do que quando eu vim ao mundo material. E os da primeira, finalmente, compreendem os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Quando ele fala supremo aqui, lembrando-se, ainda existe evolução por trás desse supremo, porque supremo mesmo, perfeito, somente Deus. Essa divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, pôr em evidência, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, com a ajuda dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Então, o que Kardec está falando aqui? A espiritualidade dividiu em 3 grandes grupos, primeira, segunda e terceira. O que Kardec fez junto com os espíritos? Pegou essas 3 classes e subdividiu elas de novo. Então colocou ali diferentes tipos de espíritos para poder melhor exemplificar o dia a dia, para poder melhor exemplificar aonde nós podemos estar. Mas estaremos num único ponto, e daí ele comenta aqui, já no finalzinho das considerações. Faremos todavia notar que esses não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro, pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias e que seus atos e linguajar tornam possíveis apreciar-se. Então, quando a gente, nas próximas vezes, a gente já vai começar a falar de terceira classe, de segunda classe e de primeira classe. Daí a gente vai ver que, ora estamos num determinado ponto, ora estamos em outro, dentro ainda das classes, tá? Então assim, eu posso ora ser um espírito leviano, que eu falei, um brincalhão, ora ser um espírito maldoso, porque quando eu emito um pensamento mal contra um irmão meu, eu sou um espírito maldoso. Talvez eu não tenha mais hoje, ou não é nem consciência, mas é coragem, por assim dizer, de ir lá e bater nele, de ir lá e fazer um mal físico para ele. Mas quando eu emito um pensamento ruim, eu sou um espírito maldoso ainda assim. Tá? Eu estou emitindo ondas, estou emitindo raios, estou emitindo energia contra um irmão meu maldosos. Então isso me torna um espírito maldoso. Ora, eu sou espírito ignorante, e muitas vezes do tempo assim eu sou, porque desconheço várias e várias coisas. Ora, sou um espírito tendentes a más paixões. Então a gente se classifica dentro de várias classes, de várias fases dentro dessa classe. Por isso que é importante essa classificação. Por quê? Porque daí eu começo a enxergar o que eu preciso melhorar efetivamente. Aonde eu preciso combater, o que eu preciso ir atrás. Mas isso daí fica para outros domingos. Tá? No mais, era isso que a gente tinha para passar hoje. Espero que saiamos daqui um pouquinho mais esclarecidos, um pouquinho melhor de quando nós aqui adentramos.
Então vamos agora para a segunda parte dos trabalhos dessa manhã, que são os passes, e daí eu convido os médicos passistas a tomarem a câmara de passe. No mais, o nosso muito obrigado, um ótimo domingo a todos, principalmente os nossos amigos internautas.